pouquinho sobre, na realidade, trocar um pouco de experiência sobre como vender tecnologia na área de saúde, né? E isso é um dos grandes desafios, porque normalmente o médico acaba, o dono do prestador de serviço, ele não conhece muito, tá? Mas deixa eu me apresentar antes, então. Eu sou empreendedor, faz mais de 35 anos que eu venho empreendendo com tecnologia e software na área de saúde. Sou um dos fundadores da Medical Systems, lá na década de 90. A gente começou fazendo prontuário eletrônico. Depois, mais para frente, nós fizemos a fusão com a Pixion. E foi uma jornada passando por todas as fases de uma startup, desde bootstrap, captação, fundos, vários M&As ao longo da jornada, e com o desafio de sempre inovar e levar a tecnologia para o setor de saúde. Atualmente eu sou co-CEO da Pixion, junto com o Yomani, que é o meu sócio e um dos fundadores. Também atuo como conselheiro e mentor de startups, participo como conselheiro independente, consultivo em algumas empresas. Faço alguns investimentos anjo, então também tenho tido bastante contato com o tema de hoje. Muitas empresas no momento de tração, como que acham o mercado, como que realmente traciona para vender. E adoro esporte, que quando a gente empreende fica todo mundo meio louco, então é uma válvula de escape para conseguir estar bem. Mas começando, lá na década de 90, no final dos anos 90, a gente tinha um produto muito legal e não vendia. E daí eu lembro que a gente teve uma conversa com um conselho, a gente contratou um grupo de pessoas para nos ajudar. E o que eles trouxeram foi, basicamente assim, a gente falou, cara, o cara não entende, não consegue entender o que a gente está vendendo, ele não dá valor para a tecnologia, não compra, não quer pagar o que a gente quer cobrar por isso. Ele falou, quem tem que mudar é você. Se você não mudar, o mercado não vai mudar. Então a gente teve que fazer esse papel de como mudar, como entender o mercado para conseguir fazer a venda desses produtos, tá? E quando a gente fala de saúde, acho que tem uma coisa que veio lá de trás, e é bom, acho que para mim foi muito legal entender isso, que a gente tem muita dificuldade. Quem é que empreende na área de saúde? Só para entender, todo mundo. E com tecnologia também? Tá, legal. Então, assim, vender na área de saúde normalmente é um desafio muito grande. Daí eu falo, por que os caras não adotam tecnologia? A gente tem um produto legal, o que acontece? Daí eu fui pesquisar e vi que desde do estetoscópio, em 1800, os médicos não aceitavam inovação. Então, quando o cara inventou, o René Lamarck, ele criou o estetoscópio para não ter que ficar encostando no paciente, ao escutar melhor. O que ele escutou do mercado foi isso. Cara, a invenção parece mais adequada para uma curiosidade filosófica. Assim, e veio várias frases, quando a gente procura, um verdadeiro médico não precisa disso. Então, isso, cara, a área de saúde, ela sempre foi assim. Desde 1800 a gente tem alguma dificuldade para vender em tecnologia, chegar nos nossos clientes. E por que isso? Porque, na realidade, o que o médico enxerga muitas vezes é o sintoma. Ele acaba não vendo todas as causas que levam àquele sintoma. Então, tentando fazer um debrief agora, como que a gente vai se posicionar para conseguir atingir esse público, vender para esse público. Então, basicamente, assim, você tem o médico enxerga um determinado sintoma, seja numa operação de um hospital, de uma clínica, uma operadora de saúde, ele vai ter uma sinistralidade, qualquer evento que ele não consegue corrigir. Mas quais são as causas? Normalmente, o nosso cliente, quem a gente vai querer vender o nosso produto, ele não conhece essas causas. E quem conhece isso é a gente. Então aí começa o primeiro desafio para a gente conseguir colocar um produto, deixar muito claro por que aquilo acontece e quais são as causas. E o cliente não vai ver a causa. Isso, do mesmo lado, a gente tem o custo. Quando a gente vai vender uma solução, o que acontece? Normalmente, o cliente vai enxergar o custo dessa solução. E já vai falar, então é um custo de licença, um custo de entregar esse serviço, de implantação, serviço. Quer que aconteça, ele está vendo esse custo.
mas ele não está vendo o custo invisível de não agir. Essa é uma grande dificuldade também que a gente enfrenta todos os dias. O cliente, ele olha para aquilo, a gente vende um benefício enorme, mas ele vira para nós ali e fala, cara, é muito caro. Não quero comprar isso, é muito caro. Eu não entendo o benefício que eu vou ter. Mas a gente tem que trabalhar o quê? Qual é o custo invisível dele não fazer nada? Então, normalmente você tem, sei lá, posso dar N exemplos aqui, numa triagem de hospital. Se ele não põe um processo melhor, se ele não adota uma IA hoje, ele vai continuar gastando 10, 15 minutos numa triagem. Se ele põe uma IA para ajudar numa triagem, talvez ele gaste 2 minutos. Então, o custo de não agir, a gente está falando de 8 minutos. Mas aí, o que normalmente ele vai olhar? Ele vai olhar basicamente, vai custar mais tantos R$1.000 por mês, eu vou continuar tendo as enfermeiras, vou continuar tendo toda a minha estrutura e vou precisar ainda comprar mais hardware, mais tecnologia para entregar para os funcionários, para os colaboradores, para ter essa solução. Então isso a gente tem que começar também a levar para o cliente, tá? Na prática, no fundo, qual que é o nosso papel? Quando a gente vende software, aqui é um exemplozinho, a gente está vendendo consciência para os nossos clientes. É um trabalho de educação muito grande, principalmente quando a proposta hoje era quando o cliente não consegue enxergar que aquela dor existe. Então é um trabalho muito mais de conduzir esse cliente por aquela jornada para que ele consiga entender os custos invisíveis, as dores invisíveis. Esse é um grande papel. Então, trabalhar tem alguns exemplos, tem outros que estão me ocorrendo agora. Acho que todo mundo hoje sabe o que é DICOM, provavelmente na parte de imagens. Há 15, 20 anos, ninguém sabe, um pouquinho mais de 20 anos, o DICOM estava surgindo. E a gente, como empresa, teve que praticamente educar o mercado falando o que era DICOM. Ninguém sabia o que era aquilo. Então, foi a gente conscientizar todo mundo e tentar trazer os benefícios do que era um protocolo DICOM, que ele poderia integrar vários equipamentos, mas não só integrar os equipamentos de radiologia, ele poderia tirar essas imagens dos equipamentos de radiologia também. E quais são as estratégias, e depois eu tangibilizo em exemplos. Então, a primeira é, a gente tem que se posicionar como autoridade. Então, quando eu disse que, cara, a gente teve que educar o mercado em vários momentos sobre o que era uma gestão, o que era um indicador hospitalar, o que era um command center. O médico, naquela época, o hospital não era profissionalizado como é hoje, a gente teve que educar eles. E uma das estratégias foi, vamos nos posicionar como uma empresa que entende de gestão. Então, num evento como esse aqui hoje, o que a gente fazia era trazia um ex-ministro, alguém para falar sobre gestão, para falar sobre economia, para ajudar com que esse cliente elevasse o seu nível de conhecimento. Porque uma vez que a gente gera confiança, que a gente gera autoridade, isso leva a ter credibilidade. E quando a gente está vendendo tecnologia, no fundo, a gente está vendendo credibilidade. Principalmente numa coisa que não é um mainstream. É diferente de comprar um carro, comprar uma coisa que todo mundo vê, todo mundo está enxergando. O software, o benefício muitas vezes não é imediato. Então, essa credibilidade, tangibilizar o software na credibilidade, isso é muito importante. Isso vem através da autoridade. E nesse caso, a venda é muito mais lenta. Assim, quando a gente está vendendo uma coisa que ainda não está como mainstream no mercado, vai ser um processo de educação, ter os primeiros clientes e tudo isso. Segundo, tornar a dor perceptível. Então, aqueles dois slides que eu trouxe, tanto o custo invisível quanto a causa daquele sintoma, de alguma maneira a gente tem que trazer isso à tona para o cliente. Então, em alguns casos, o que a gente fazia? A gente trazia uma planilha de ROI. Então, em vários exemplos. Então, quando começou, ainda para pegar esse exemplo de DICOM, a gente fazia o sistema digital onde ele não precisava mais de filmes radiológicos. Então, ele só enxergava o custo e a gente não vendia. O que a gente fez, falou, olha, se eu colocar esse software no seu hospital, você não vai imprimir, né? Na época imprimia filme, para não usar exemplos recentes, ele não ia mais imprimir filme, cada filme custava $5 mais ou menos, cada chapa ali de filme. E assim, olha, se você não imprimir 30% dos filmes e distribuir digitalmente no hospital, vai ter uma economia de tantos reais e isso aqui paga o software.
Então a gente sempre tenta trazer isso perceptível, que ele vai falar, olha, você vai economizar e vai ganhar dinheiro e vai funcionar. Outra coisa, como eu disse lá atrás, às vezes ele não vai ver a dor. Assim, a tecnologia vai vir só depois que ele sente a dor. Então, como a gente ajuda ele a criar os cenários para que ele entenda que aquilo pode acontecer? Como tangibilizar isso? Seja por uma planilha, por cases, também é bem legal. E por último, que eu vejo muita, é, não é muito igual o conhecimento de tecnologia em todos os clientes. Então o que a gente tem é que nos adaptar para falar de uma maneira de igual para igual com todos eles. Então a gente tem clientes que são os early adopters, a gente consegue falar todos os termos técnicos, ele vai entender, vai ser muito fácil. Agora uma pessoa que não é tão digital, e se for principalmente os médicos mais antigos, a gente vai ter dificuldade de comunicação com esse cliente. E para comunicar com ele, a gente tem que trazer esse discurso. Eu vejo muito hoje, seja no pitch comercial, em material técnico de muitas startups, material completamente técnico, assim, de um nível que às vezes eu tenho dificuldade de entender. Eu fico imagina o cliente, como que ele vai entender? O cliente não vai conseguir compreender. Eu não estou conseguindo conectar tecnologia com dor, com solução, para que ele realmente engaje. Então, fazer essas três etapas, eu acho que ajuda muito. Tá? Trazendo agora aqui dois exemplos, um eu citei parcialmente, mas são bem interessantes. Aquele primeiro do Image Explorer foi um produto que a gente lançou faz muito tempo, e naquele momento hoje, todo mundo pega um exame de radiologia no papel. Ninguém mais pega em filme. E foi a gente que trouxe essa tecnologia no final dos anos 90, começo dos anos 2000, essa mudança de paradigma. E daí, como começou isso? A gente tinha ali uma impressorinha térmica do ultrassom, que se aquela imagem você deixava no carro no sol, aquela imagem ia sumir, você não ia ter mais essa imagem. E a gente falou, cara, a gente podia fazer impressão disso aqui. Imprimir numa impressora, na época numa Epson, qualquer impressora. Mas assim, a resolução era a mesma, a qualidade era a mesma. Os médicos imprimiam naquela maquininha ali, eles imprimiam a vida inteira. Desde que o ultrassom foi inventado, aquilo era forma de documentação, sem falar de tomografia, de ressonância, de outros exames. Então assim, o que a gente teve que fazer? Cara, a gente teve que educar muito o mercado e mostrar para ele que ele não só ia ter a imagem no papel, que ia durar muito mais, ia diminuir o custo, mas mudava o processo de trabalho dele. E ele tinha que aceitar aquela mudança de processo e tinha que ter uma percepção de ganho ainda. Então essa foi a grande dificuldade. A gente trabalhou nesse caso muito com try and buy e referência. Então a gente começou a fazer o quê? Primeiro ter um grande case, um cliente que era um early adopter, trazer ele como o embaixador dessa solução, e usando esse embaixador a gente começou a levar clientes para conhecer a solução, para que todo mundo entendesse. E outra coisa que a gente fez também, o Brasil é muito grande, a gente começou a trabalhar regionalmente. Então, por exemplo, São Paulo, região de Campinas, onde tem muito médico, tem um hospital. Então a gente começava a trabalhar em regiões onde a gente conseguia criar polos também. Porque se a gente esparramasse pelo Brasil inteiro, a gente tinha uma dificuldade de ter referência. Então, normalmente, esse foi um dos casos. E esse produto foi assim um grande sucesso e mudou um paradigma. Depois a gente trouxe ele para tomografia, ressonância, com a dificuldade técnica. E aí foi um outro complicômetro, porque a qualidade de uma imagem de ultrassom ela é baixa e a tomografia tem uma resolução muito mais alta. Então a gente teve que mudar bastante. Outro exemplo muito rápido, que já está dando tempo, foi quando a gente começou a trazer não só a gravação, mas o reconhecimento de voz na saúde. Nenhum médico acreditava. Então a gente teve que se posicionar também como autoridade, levar aquilo para ele ver funcionando, trazendo um ambiente ruidoso como aquele funcionar. Então, trazer ele muito para o dia a dia, ele testando a solução, vendo a solução e tendo workflows que funcionavam ali rapidamente. E por último, assim, cara, vender tecnologia não é que a gente vai empurrar o futuro. Na realidade, a gente tem que trazer os nossos clientes para ele.
Então essa é um pouco da mensagem que eu queria passar para vocês. Fico à disposição aqui, depois se vocês quiserem tirar alguma dúvida, bater um bate-papo, enfim. Tá joia? Obrigado, gente.